Gente, vamos então dar uma olhadinha aqui. Eu tinha feito uma pergunta para vocês com relação à restrição que eu deveria fazer com respeito à função cosseno para que eu consiga definir uma inversa para essa restrição. E eu perguntei se a mesma restrição da função seno funcionaria aqui. Eu pergunto a vocês, funciona? Se eu restringir essa função cosseno a menos π sobre 2 mais π sobre 2, eu consigo definir uma inversa? Não, não consigo, porque a função simplesmente não é injetora nesse intervalo, né? Você tem dois valores aqui com a mesma imagem. Então você poderia falar assim, eu vou colocar então de π até 2π. Aí você teria essa parte aqui, e essa parte não tem problema nenhum. Só que se cada um falar de função inversa de cosseno definindo de um jeito diferente, aí como é que você publica livro, publica artigo, publica... Não é? Cada um vai entender uma coisa. Então é preciso a gente acertar, né, fazer um acerto, que quando eu falar de função arco-cosseno, eu estou falando da inversa da função cosseno restrita a esse intervalo aqui, ó, que vai do 0 até chegar no π. Quando você restringe a função cosseno a esse intervalo aqui, aí sim você consegue falar em função inversa. Você consegue inverter, ou seja, pegar um elemento qualquer aqui desse intervalo, por exemplo, esse aqui. Você pode falar assim, esse aqui é o menos 1, né? Um pouco antes do menos 1 aqui, sei lá, menos 0,8. Você quer saber quem é o arco que tem esse cosseno. Aí você vem cá no gráfico, e do gráfico você vai para lá, aí você acha que o arco que tem esse cosseno é um arco que está ali perto do π, que está ali perto do π radianos. Então você consegue definir a inversa da função cosseno se você restringir a função cosseno a esse intervalo que vai de 0π. E é o que nós entenderemos por inversa de função cosseno, entendendo a função cosseno restrita ao intervalo 0π. Então, se nós, olha só, considerando, se eu considerar a função cosseno definida do intervalo 0π até chegar no intervalo menos 1, 1, essa função cosseno com essa restrição, esse domínio e essa imagem, ela é bijetora. Ela é tanto, olha só, se você qualquer linha que você traçar aqui no intervalo menos 1, 1 horizontal, vai cruzar com essa linha vermelha em um ponto só. Então eu consigo definir a inversa. Então essa função aqui pega o x, transforma esse x em um y, onde esse y é cosseno de x. Só que agora essa função desse jeito eu posso definir a inversa. Então podemos definir o cos menos 1. O cos menos 1 vai pegar daqui para cá. Então ele vai pegar um valor entre menos 1 e mais 1 e vai levar ele no intervalo de 0 até π. Então o domínio dele continua, aqui é menos 1 até mais 1, e a imagem dele vai até chegar no 0π. Ó, 0π, essa é a imagem. Ele pega um y aqui, transforma esse y em um x, usando essa regra cos menos 1 de y. Lembrando que do mesmo jeito do seno menos 1, essa é uma notação que você vê nas calculadoras científicas, você vê em alguns livros, mas e você também, você vê nesses dois lugares, mais nesses dois lugares. Mas, por exemplo, quando você vai para um programa de computador, geralmente você coloca acos, arco cosseno. Ou você escreve mesmo arc cosseno. Ou coloca só a e depois cos. Então, é bom você saber assim também, né? Ou y igual a arco cosseno. Não, aqui é o contrário, né? X igual a arco cosseno de y. Então, está aqui a definição, né? Como é que eu chego até a função arco cosseno. Assim como a função arco seno nós vimos lá. E uma coisa você poderia se perguntar assim, bom, e como é que eu derivo essa função? Né? Como é que eu encontro a derivada do arco seno? Como é que eu encontro a derivada do arco cosseno? Eu diria que para você encontrar a derivada não só dessas duas, como de qualquer outra função inversa, basicamente o que você precisa conhecer
é regra da cadeia. E isso que eu falei para vocês, onde foi que eu falei? Aqui, ó. Isso aqui, basicamente, que você precisa saber, que a composta da inversa com a função original da identidade e a regra da cadeia. Para você saber a derivada, você só precisa saber disso. Então, eu vou colocar uma pergunta aqui, que seria o seguinte, ó. Como derivar funções inversas? Funções inversas. Então, vamos imaginar que eu estou aqui diante de uma situação onde tudo que eu vou fazer aqui é possível, tá bom? Não estou muito preocupado nesse momento com isso, não. Imagine, então, que eu estou numa situação onde vale aqui a regra da cadeia, vale tudo bonitinho. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber como é que eu derivo função inversa. Você vai partir do que você conhece. Você sabe que a função inversa aplicada na função original vai dar o elemento aqui, o argumento da função original. E agora, pela regra da cadeia, o que eu tenho? Olha só. Pela regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia mesmo? Se deriva de fora, mantém a de dentro, depois multiplica pela derivada de dentro, não é isso? Então você vai aplicar a derivada em relação a x nos dois membros aqui. Se você fizer isso, você vai ficar assim, ó, derivada. Aqui vou colocar um apóstrofozinho aqui representando a derivada, tá? Então a derivada, essa aqui a gente não mexe, e depois a gente multiplica pela derivada disso que está aqui dentro. Desse que está aqui dentro. Isso aqui é a derivada do lado esquerdo. A derivada do lado direito é a derivada do x. A derivada do x é 1. A derivada do x é 1. Então, aqui se você passar isso para o lado de cá, e você obterá então uma regrinha que fala assim, que a derivada da função inversa, aplicado nesse f de x aqui, é igual a 1 dividido pela derivada da função original. Ah, beleza, mas e aí? Onde é que eu utilizo isso, né? Onde é que eu utilizo isso? Por exemplo, vamos supor que se você quer saber qual que é a derivada do arco seno. Você quer saber qual é a derivada do arco seno. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Eu estou com essa função aqui. A minha função aqui, f de x, no caso é o seno de x. É a minha inversa, e a minha inversa, que eu vou chamar aqui de f menos 1 de x, é o arco seno x. Eu quero saber qual é a derivada da inversa. Bom, vamos começar então com o que nós conhecemos de relação entre essas duas coisas. A composta dessas duas aqui dá a identidade. Então eu sei que se eu pegar arco seno aplicado no seno de x, o que vai dar isso? X. Isso aqui é o mais básico de tudo, naquele círculozinho que eu mostrei para vocês há poucos instantes ali. E o que eu aprendi aqui? Eu aprendi o seguinte, que a derivada dessa função arco seno, vamos colocar aqui em cima, ó. Vou colocar assim, ó, daí a derivada da função arco seno, vou colocar assim, arco seno com um apóstrofozinho aqui, do seno de x, vai ser igual a 1 dividido pela derivada da função, o argumento lá, né? Derivada do seno aqui, ó. Aqui vai ser assim, derivada do seno. Ah, mas derivada do seno eu sei calcular. Derivada do seno é cosseno. Vai ficar 1 dividido por cosseno de x. Aí a minha pergunta é a seguinte. Aqui você pensando na função arco seno como uma função que transforma um número em outro, esse número aqui seria um número, sei lá, um número u, y, z, só não podemos usar o mesmo x, né? Seria uma coisa desse jeito. Vamos supor que fosse u. Arco seno de u. O que eu gostaria, se possível, era colocar essa resposta final aqui em função desse mesmo u, né? Será que eu consigo fazer isso? Tem alguma relação que envolve cosseno e seno que vocês conhecem? Tem alguma relação que envolve cosseno e seno? Eu acho que é a identidade fundamental, né? Ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Assim? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, será que daqui eu consigo descobrir o que é uma coisa e o que é outra? Então eu poderia fazer assim, veja se vocês concordam. Ó.
No lugar de cosseno, que tal se eu colocasse assim, ó, raiz de cosseno ao quadrado? Será que foi muita forçação de barra? Vou colocar cosseno igual a raiz, cosseno de x igual a raiz de cosseno igual a raiz de cosseno ao quadrado. Posso colocar aí, será? Acho que pode, né? Aí alguém poderia falar o seguinte, espera só um pouquinho, mas se fosse ao contrário, você chamaria a atenção da gente para o módulo, né? Você falaria assim que raiz quadrada de coisa ao quadrado é o módulo da coisa. Então, como é que você está passando daqui para cá sem levar isso em conta? Não, mas aí eu vou pedir que vocês lembrem-se que a função arco-seno, ela vai pegar valores aqui entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, né? E entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, para x entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, essa função cosseno retorna valores positivos. Então o módulo não precisa ser colocado. É por isso. Tá, mas você fala assim, não, mas tem tanta coisinha para olhar, né? Tudo bem, mas então, olha só, eu tenho isso aqui. Agora, esse cosseno ao quadrado, será que eu não consigo fazer aparecer um seno ao quadrado aqui? Desse cosseno ao quadrado, não é só passar esse seno para cá, ó. Vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, não é isso? Então, no lugar desse cosseno ao quadrado aqui, eu posso escrever assim, então, ó. Portanto, ó, arco seno, a derivada da função arco seno do seno de x é igual a 1 dividido pela raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Ora, mas então quer dizer que se isso aqui é um número u, a derivada do arco seno de u vai dar o quê? Olha só, vamos colocar um terminando aqui, ó. Assim, arco seno de u, derivada disso, né? A derivada do arco seno de u, ela é igual a 1 dividido por raiz de 1 menos u quadrado. É ou não é isso? Não, opa, não tem isso aqui não. Não é isso aqui, ó, seno de x, não é o que eu estou falando, não é o meu argumento ali, não é o meu u. Então, aqui eu tenho, então, a fórmula para você calcular a derivada do arco seno. Com base nisso, sabendo que aquele operador integral, ele desmancha, né, ele é o inverso desse operador derivada, eu posso escrever nossa integral número 15, que a número 15 lá está escrito assim, ó, 1 dividido por raiz de 1 menos, acho que lá está assim, com um quadradinho, né? Coisa ao quadrado de coisa é o arco seno da coisa mais c. E aí você já tem uma justificativa para 15, que vem aí da derivada do arco seno, que até então era desconhecido a vocês, que aí nós falamos sobre isso aqui. Eu falei também sobre o arco cosseno, mas vocês devem concordar que para você lidar com o cosseno, vai ser a mesmíssima coisa, que você fez com o seno aqui. Então eu vou deixar para você tentar fazer em casa, para casa aqui, exercício de casa, encontrar que dá a derivada do arco cosseno de u. Ou seja, você vai tentar responder a essa pergunta, o que dá a derivada do arco cosseno de u? A ideia é essa que está colocada aqui, ok? Vamos parar um tiquinho de novo?